Será que vale mais a pena você iniciar a tua carreira hoje mirando se tornar um profissional generalista ou especialista? E se você já está no mercado de programação, será que vale a pena se esforçar em aprender várias stacks, várias tecnologias ou continuar apenas focado em uma? Nós vamos falar sobre as vantagens de cada um dos cenários do mercado, de ser especialista e também de ser generalista. Se vale a pena ou não e como é que é o mercado de cada uma delas. E também vamos falar o que é que nós mais recomendamos para quem está iniciando, que ainda não sabe se realmente deve se especializar ou se deve ganhar conhecimentos gerais sobre um determinado assunto. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Luiz e nesse canal aqui nós damos dicas sobre programação, tecnologia e mercado de trabalho para profissionais de TI. Então, se você se encaixa e gosta de um ou mais desses assuntos, se inscreva no canal e curta esse vídeo para fortalecer a comunidade. Então agora nós vamos analisar cada um dos cenários, o especialista e do generalista, vamos apontar pontos positivos e negativos de cada um e em seguida dizer qual que mais recomendamos para você que está iniciando. O primeiro cenário é o cenário de especialista. O especialista é aquele profissional focado em uma determinada stack ou linguagem ou tecnologia, em um determinado assunto ou área da tecnologia. É aquele que é um expert, que passa anos estudando a fundo uma determinada coisa, de acordo com a área de seu interesse, né? Quais são as vantagens desse tipo de profissional, então? A principal vantagem do funcionário que ele é especialista é o foco que ele dá na sua carreira, o que faz ele ser de grande valia para projetos que utilizem muito aquela tecnologia. Então ele te permite ter um conhecimento amplo e vasta experiência naquela área específica. Então imagina que exista ali algum grande projeto que utilize muito a tecnologia que você escolheu para se especializar. Pode ser um framework ou pode ser alguma stack específica, né, do desenvolvimento. Existem várias. Então você, com certeza, nesses momentos, quando surgir essa demanda, você vai ser muito requisitado. Uma segunda vantagem de um profissional especialista é que ele, na teoria, é mais indicado para resolver problemas específicos, problemas que aparecem no desenvolvimento de alguma aplicação. E por que a gente usa teoricamente? Porque depende muito da maneira como ele se coloca no mercado e da disponibilidade que ele vai ter. Por exemplo, às vezes ele é muito especialista em uma tecnologia, só que pelo posicionamento estratégico dele, ou pela falta de um bom posicionamento, ele está em uma empresa onde ele não consegue praticar tanto a tecnologia que ele domina. Então, quando surge alguma demanda, e se ela surge na empresa que ele trabalha, talvez não seja ele a resolver aquela situação. E mesmo que aconteça em uma outra empresa e esteja precisando talvez da expertise desse profissional, por ele estar alocado em uma vaga em que ele não consegue utilizar 100% da expertise dele, ele não vai poder ser encaminhado para vagas dessa maneira. Então a expertise ela existe quando ela é praticada. Talvez um profissional que seja expert em uma tecnologia alocada em uma vaga onde ele utiliza outras, não seja de tanta valia para ele, nem de tanta importância. E ele acaba ficando atrasado em relação a outros profissionais que trabalham exatamente com aquela tecnologia todos os dias. E uma terceira grande vantagem de um profissional especialista é a remuneração, tende a ser muito boa. Como existem cada vez menos profissionais especialistas no mercado, você acaba sendo muito bem remunerado. Só que a partir dessa situação, nós começamos a ver as desvantagens de um profissional especialista. E a primeira delas é que, como existem vagas que costumam remunerar muito bem, existe também um contracenário em que existem poucas vagas que remuneram muito bem com a demanda de um profissional que seja especialista naquele problema ou naquela tecnologia. Então acaba criando para você, que é especialista, que baseou sua carreira em apenas uma área, um cenário limitado, um mercado bastante escasso e até mesmo dependente de oportunidades ou de situações específicas, né, que podem ou não acontecer com uma regularidade bastante reduzida. E uma segunda característica negativa de um profissional que ele é especialista é o risco da tecnologia a qual ele se dedicou bastante cair em desuso. Então, por mais que estejamos falando de um grande framework ou de uma grande linguagem, sempre existe o risco de ela um dia não existir mais. Então isso pode acontecer e pode fazer com que você, que baseou a sua carreira nisso,
possa acabar tendo que aprender uma outra tecnologia para voltar ao mercado. E tem que depender sempre também dela sempre estar em alta, para que exista vagas para que você possa concorrer a elas. Então acaba que deixando você um pouco fora do controle da tua carreira. Então são essas algumas desvantagens de um profissional que ele é especialista, apenas especialista. Estamos aqui falando de dividindo quando o profissional ele é apenas uma das coisas, ou especialista ou generalista. Lembre-se sempre disso, tá ok? Agora vamos falar do segundo tipo de profissional, o profissional que ele é generalista. O generalista é aquele profissional que ele domina um pouco de cada coisa. Ele consegue trabalhar no front-end, no back-end, no DevOps, banco de dados, sem ser como que especialista em cada uma dessas áreas. Dependendo das circunstâncias, esse tipo de profissional recebe também o nome de full stack. E quais são as vantagens da gente ter esse tipo de profissional na equipe? Ou das pessoas que estão iniciando rumarem a sua carreira para se tornarem um profissional full stack ou um profissional generalista? A principal vantagem que eu vejo, e essa é a principal que a gente vai apontar, é que o mercado está cada vez mais buscando profissionais desse tipo. Então, as empresas elas estão mais preocupadas em conseguir agregar várias tarefas, vários serviços a apenas um profissional, em vez de diluí-las a diversos profissionais especialistas. E esse movimento, não precisa nem eu explicar muito o quanto econômico é para empresas, né? Então, ela investe apenas em um profissional que tem uma capacidade de aprender várias frentes. E esse tipo de profissional faz ele ser muito desejado. Então, mesmo empresas que têm como foco, o core dela é a tecnologia, elas preferem, algumas delas, trabalharem com um time inteiro de profissionais full stack, ao invés de contar com profissionais especialistas em banco de dados, especialista em back-end, especialista em front-end. A comunicação, o dia a dia flui bem melhor quando todos entendem o processo inteiro de uma aplicação. Uma segunda vantagem, e essa vantagem é bem melhor para o programador, é que ele consegue desenvolver muitos conhecimentos em muitas áreas diferentes e faz com que ele possa atender a muitas demandas do mercado. É por isso que a gente fala que um programador full stack dificilmente fica desempregado, porque ele pode trabalhar em muitas frentes e o que ele não souber, alguma situação em que ele tenha dificuldade em alguma stack ou utilizar alguma tecnologia, ele tem os meios para o qual ele conseguir aprender. Então, o profissional desse tipo, ele ganha muito, ele aprende muito e está sempre antenado com as tecnologias mais recentes, ao invés de se prender especificamente a uma, se ele fosse especialista. E uma terceira grande vantagem, que a gente até já abordou quando a gente estava falando na primeira, é a facilidade da comunicação que existe, né? Quando existe um time inteiro, full stack, eles conseguem se comunicar melhor. E isso facilita muito o dia a dia. E a gente consegue apontar pelo menos duas desvantagens nesse tipo de profissional. A primeira delas é o excesso de informação. Então, isso pode deixar programadores, principalmente os iniciantes, bastante amedrontados com a quantidade de conteúdos que eles precisariam estudar e se dedicar para já iniciar nesse universo full stack. Porém, isso não necessariamente é algo ruim, mas eu coloquei nessa área de desvantagens porque pode ser uma desvantagem para algumas pessoas. E uma segunda desvantagem, essa talvez seja a principal, é se o programador ele não souber bem se dedicar na carreira, ele corre o risco de saber um pouco de cada coisa e não ser específico em nada, ou não saber profundamente nenhuma tecnologia. Ele corre o risco de não ser bom em nenhuma delas, ou de não saber tudo que está envolvido em uma determinada stack para poder trabalhar bem em alguma área que ele se sinta mais confortável. E esse é um grande risco e uma grande preocupação que você, que está começando a estruturar a tua carreira agora, precisa se atentar. Então, qual é a melhor? Qual é a principal maneira que nós recomendamos que você inicie na programação? Procurando ser especialista ou generalista? O melhor que nós costumamos recomendar para quem está iniciando é o melhor dos dois mundos. É você pegar um pouco das vantagens de ser especialista e das vantagens de ser full stack ou generalista. Você ser os dois ao mesmo tempo. Inicie aprendendo apenas uma linguagem de programação, aprenda um framework, tenha um favorito, domine aquele framework, domine aquela tecnologia, aquela stack e depois aprenda as outras. Escolha uma para você se especializar e aumente cada vez mais o rol de seus conhecimentos.
Esse é o melhor cenário possível porque você consegue se posicionar no mercado tanto como especialista quanto como generalista. Se aprofunde bem em uma área e navegue pelas outras. E aí você pode fazer isso se você quiser, por exemplo, se identificar bastante com o back-end. Aprenda o front, aprenda o mobile, aprenda DevOps, aprenda banco e se especialize no back-end, se esse for o seu caso, por exemplo. Dessa forma, então, você vai ter vários conhecimentos e ainda terá uma especialidade. Então você vai ser o melhor dos dois cenários. E aquelas desvantagens que a gente citou não vai se aplicar a você. E aí, qual tipo de profissional você mais se identifica? O especialista, o generalista ou o melhor dos dois mundos que a gente criou aqui? Comenta aqui abaixo para nós qual que você mais se identifica. E me diz aqui nos comentários também se esse vídeo ajudou você de alguma maneira, te fez pensar de maneira diferente sobre alguma dessas maneiras de estruturar a carreira. Não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal para não perder nenhum outro conteúdo que a gente está trazendo. E para você que ficou até aqui, eu ainda tenho mais uma surpresa para você. Um e-book gratuito que ensina 6 passos para você iniciar na programação e ganhar ótimos salários mesmo como iniciante. Eu vou deixar aqui na descrição, junto com um treinamento completo para você se tornar um profissional full stack da melhor maneira possível. Os links estão aqui também na descrição. E é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Valeu!